lidamos com a morte, né, pessoal? Todos nós temos essa preocupação do que vai ser quando a gente morrer, quando a gente partir desse mundo aqui, quando a gente for para um lugar ignorado ainda, né? Que algumas religiões, cada uma diz que a gente vai para um lugar, né? No caso da Igreja Católica, a gente só tem duas opções, né? Ou a gente vai para o inferno ou a gente vai para o céu, né? No Espiritismo, a gente ainda tem a opção de fazer um estágio no umbral, né? Um lugar que a gente pode, de repente, encontrar uma saída, uma ajuda, a prece de alguém pode nos tirar desse lugar, né? E tem as teorias kármicas aí, das filosofias orientais, né? E eu vou passar para vocês hoje uma mensagem que o Pai Maneco é meu guia espiritual, o meu preto velho. Pessoal, eu trabalho com muitas entidades, né? Longe também de querer ser um babalorixá ou ialorixá, eu sou apenas um seguidor de filosofia, de religião, tá? Eu sigo todas as coisas que eu acho legal, tanto que eu tenho um guia xamã também, chamado Olhos de Águia. Vocês viram uma águia aí no começo, né? Que eu mostrei ali, então esse seria o meu guia xamã. Ele trabalha com uma energia de amor, né? A cura dele é através do amor, assim como a energia da Umbanda também, né? Que é uma energia de paz e amor. E na Umbanda eu trabalho com o Pai Maneco, que é um preto velho. Também trabalho com o seu Marabô, que é um guia de Quimbanda, tá? E tem outros dias aí eu vou falar sobre outras coisas relativas às minhas experiências com religião, tá, pessoal? Então, assim, o Preto Velho, Pai Maneco, já me segue há bastante, quer dizer, eu recebo ele, né, eu empresto aí esse corpo físico aí para ele trabalhar há mais ou menos, sei lá, mais de 15 anos, sei lá quanto tempo, e, e aí eu atendo as pessoas aqui, faço caridade, muitas vezes marco aí todo mundo que me conhece, sabe, né? Às vezes eu encho a minha casa de gente e faço atendimentos espirituais gratuitos aqui com o Pai Maneco, né? E ele deixou uma mensagem, tá, sobre a questão da morte, para onde nós vamos quando morremos, né? Então eu vou ler aqui para vocês um pouco sobre algumas coisas que ele falou aí, tá bom? Então assim, ele disse, né? Nós somos energia, sim. Estamos divididos energeticamente por cores, por tonalidades, né? Sensibilidade energética, mais densas ou menos densas, como são as nossas auras aqui em vida, ou seja, depois da morte, né, a gente parte para ser uma luz, para ser uma energia, para ser uma cor, uma tonalidade de acordo com o que a gente viveu aqui, né? Esses são os locais mais escuros, mais claros, né? Mas vivemos em um mundo paralelo, né? Vivemos num mundo horizontal, né? Estamos todos muito próximos uns dos outros, estamos lado a lado, né? Segundo essas dimensões espirituais que o Pai Maneco nos fala, não seria uma coisa de estar em cima ou estar embaixo, né? Nós estamos paralelo aqui no mundo horizontal, essas divisórias, né? Estamos muito próximos uns dos outros, segundo ele. Então, a nossa aura reflete nossas formas de viver, né, pessoal? Dando cores e tonalidades de acordo com a nossa energia, caráter e ações. Para ele também, o diabo não existe. Já vivemos no inferno aqui, pagando pelas nossas ações, caráter, né? Uma pessoa que assassina, que rouba, que mente, que vive fugindo e depois passa 30 anos, por exemplo, numa cadeia, tá, pessoal? Vive no inferno que ele mesmo plantou. Então, assim, o Pamaneco, ele fez questão de dizer que a gente inventou algumas coisas aqui na Terra, né? Para nos assustarmos, né? Para nos punirmos, tá? E, na realidade, as nossas ações, as nossas atitudes, né? A forma como a gente leva a vida, tá? Se reflete na nossa aura, se reflete na nossa luz, na nossa
a energia, né? Tanto que a gente escolhe entrar numa briga, ou ser assassinado, ou matar, por uma questão de energia, né? Por uma questão de simplesmente entrar na energia, na vibração, por uma questão vibracional. A gente entra no campo energético de outra pessoa, tá? Quando a gente deveria estar cuidando do nosso campo energético, da nossa energia, né? A morte nada mais é do que simplesmente a gente estar aqui do lado, né? A gente passar para uma outra vibração sem o nosso corpo físico, né? Nosso corpo fica aqui, a nossa energia vai, né? E ela vai mais densa ou menos densa de acordo com a nossa forma de viver aqui na Terra. Claro que toda essa vibração, toda essa energia, ela vai se transmutando, de repente, eu não sei de que forma isso acaba, né? Se acaba de repente tudo virando uma energia branca, uma energia de luz, né? E aí de repente evoluindo, né, para um outro mundo. Aí já vem a teoria kármica, né? A teoria do renascimento, de vir para cá, né? Mas essa existência aqui é uma existência colorida, é uma existência em que nós estamos todos vizinhos, um lado ao lado do outro, né? Por isso que por estar justamente um perto do outro, do lado do outro, né, nesses campos energéticos, fica muito fácil essa conexão que a gente tem com os espíritos, com as entidades que estão perto da gente, né? Elas estão vivendo aqui nesse mundo também, né? E depende da nossa mediunidade, depende da nossa vontade de querer entrar em contato, de querer de repente receber mensagens, né? De querer queimar alguma etapa kármica aí também, ajudando as pessoas via essas entidades, né? E também a questão aí, se explica também a questão dos espíritas, né? De estar em conexão, de estar próximos, né? Uns dos outros, e por isso essa comunicação fica facilitada. Claro que existem outras teorias, né? Existe essa conexão para cima, né? Essa conexão de corpos, de 7 corpos, 21 corpos astrais, né? E toda essa questão, mas eu acho que tudo isso aí é porque a Terra é um planeta circular, né? Então a energia também circula, pode estar acima, pode estar do lado, né? E então o Pai Maneco explica muito bem essa história de depois da morte. E aqui vamos ver assim o que mais que ele falou, tá? Aqui no caso eu coloquei um adendo meu aqui falando sobre o Jung, né? Que é um psicanalista aí do começo do século XX, né? Século XIX, XX, essa transição. Ele e o Freud tiveram um diálogo bem grande aí em construção da psicanálise, né? Só que o Jung ficou mais assim no campo místico mesmo, né? E Jung teria dito uma frase que ele disse que a Igreja Católica teria amputado o braço esquerdo do universo, né? Que o universo era feito de 2 braços, né? O direito e o esquerdo, e que a Igreja preferiu amputar seu lado esquerdo, essa energia negativa, segundo ela, né? Que seria o que nós não poderíamos ter, nós não poderíamos viver com essa energia negativa. Quando na realidade o mundo é composto de energias positivas e negativas, né? Então a gente não é só bom, a gente tem as nossas maldadezinhas, tem os nossos pensamentos negativos, né? E a África está aí para nos ensinar essa questão do equilíbrio, né? O equilíbrio das energias, né? Para que tudo possa fluir também. E assim, o que mais que eu posso dizer para vocês? Essa energia, né, ela serve para temperar a vida, né? Ela serve para temperar a nossa vida aqui na Terra, né? Eu acho que ninguém gostaria de viver só de alegrias, de felicidade, né? Claro que seria muito bom, mas também às vezes um pouco de seriedade, um pouco de trabalho, né? Um pouco de esforço e até um pouco de estresse por ouvir alguém, né, alguém que quer nos avisar alguma coisa e a gente não quer ouvir, falar sobre o nosso comportamento, né? Então isso é um aprendizado. A gente tem que ter o outro lado também para aprender as coisas, né? Esse é o equilíbrio do universo.
Então, assim, falei sobre a morte, né? Segundo o Pai Maneco, né? Nós estamos aí, então, e separados num mundo paralelo, horizontal, né? É, e tudo está dividido energeticamente por cores, por tonalidades, sensibilidade energéticas, né? Mais densas ou menos densas, como são as nossas auras aqui, pessoal, tá? A nossa aura reflete quem somos, né? E depois que nós deixamos desse corpo físico, ela continua e ela vai ir para a cor, né, selecionada para ela, viver na tonalidade dela, e lá tá as pessoas com o mesmo fluxo energético, né, o mesmo ambiente, né, o mesmo grau de aprendizado, talvez seja essa a definição melhor, né. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Até lá, tchau.